Eu faço. Então, ó, eu comecei a gravar agora e aí eu te mando. Beleza? Tá bom, obrigada. Nada. Ó, então, pro caso do seno, é simples assim. Agora, por exemplo, ó, o C é mais complicado, o D. O D, você sabe me falar qual que é o período dessa função? Nossa, vai ser tipo. Eu tenho que desenvolver, fazer tipo cosseno de x, cosseno de 2, menos seno de x vezes seno de 2. Não precisa. Não precisa, olha só. Por quê? Vai ficar assim, ó. A função não é assim, ó. F de x igual a 3 vezes cosseno de x mais 2. Ó, vou escrever a função geral em laranja aqui, ó. F de x é igual a cosseno de fx mais φ mais b. Ó, nesse caso aqui de cima, o b vale 0, o a vale 3, o φ vale 2. O φ é a fase. Então esse número que eu somo aqui é só a fase. O número que está multiplicando o x é a frequência da função. Então o inverso é o período. Mas na verdade não é nenhuma frequência, tá? Não é bem uma frequência, porque aqui não estou falando de tempo, não estou falando de nada. Mas esse número que multiplica o x, ele está relacionado ao período. Então, ó, quem que é o número que multiplica o x no cosseno aqui? 1. Então, se o número que multiplica o x é 1, então o período é 2π sobre 1. O período desse cosseno é 2π. Ah, sim. Certo? Que fácil. Não é? Ó, agora o B é um pouquinho mais complicado. F de x é igual a seno de x mais seno de πx. Aqui você vai ter que lembrar de uma coisa que eu não sei se você vai lembrar, que é a fórmula da Prostaferes. Você lembra disso? Nossa, não. Foi muito profunda essa, não foi? Sim, foi. Então, ó, tem que lembrar a fórmula da Prostaferes. A fórmula da Prostaferes, por quê? Quando está separado assim, é difícil você verificar um período, alguma coisa do tipo. Então, a gente quer juntar, escrever só de uma forma, para a gente tentar entender melhor como que funciona o período. Ó, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou escrever a fórmula em laranja, que ela funciona assim, ó. Seno de x mais seno de y é igual a 2 vezes seno da soma dividido por 2 vezes o cosseno da subtração dividido por 2. Tá? Então essa é a fórmula da Prostaferes. Bem, com a fórmula da Prostaferes, o que a gente faz? Eu vou transformar isso daqui nessa expressão, então. Então f de x vai ficar igual a 2 vezes seno, porque é uma soma de seno, né? Então 2 vezes seno de x mais πx sobre 2, cosseno de x menos πx sobre 2. Ok? Então, ó, a função, eu vou pegar e colocar o x em evidência. Então ficou 1 mais π, que multiplica x sobre 2. E aqui ficou cosseno de 1 menos π sobre 2, que multiplica o x. Tá? Tá bom, eu já tenho na forma produto e tudo mais. Essa forma produto não ficou naquela fórmula que a gente conhece, que é, por exemplo, só seno, só cosseno. Apareceu uma mistura de seno com cosseno, tá? Como apareceu uma mistura de seno com cosseno, eu preciso ver se ela tem algum ponto que ela se repete, que eu tenho alguma repetição de valor, tá?
Bem, para verificar aonde eu tenho uma repetição de valor, o que eu tenho que fazer? Vou trocar de folha aqui. Esse é o exercício 20. B. Então, ó, eu vou colocar valores, por exemplo, f de 0. E vou verificar quanto que vale o f de 0. O f de 0 vai ser 2 vezes seno de 0, cosseno de 0. Então, significa que o f de 0... Ô, Rafa, mas aí você não substitui 0 no x. Você fala que o x que está no f é todo aquele negócio. Né? Isso. Eu estou substituindo só esse x aqui por 0, e esse por 0, e esse por 0. Aí na hora que eu substituir isso aqui por 0, deu tudo 0. E esse aqui por 0 deu tudo 0, certo? Então, ó, a gente sabe que seno de 0 dá 0, então ele deu 0, certo? Então a gente descobriu um primeiro ponto aí. Só que a gente vai ter um problema. Deixa eu ver um negócio aqui, porque vai dar um problema aqui. Eu não queria fazer o gráfico. Fazer o gráfico é uma coisa que não vai ser legal, não. Tô achando que a gente vai ter que fazer. O que você aprendeu de gráfico? Pouca coisa? Eles não ensinaram a fazer nada de gráfico ainda. A única coisa que eu sei é porque eu vi uma playlist de pré-cálculo na internet e me salva. Entendi. E você não sabe nada de integral, nada dessas coisas, né? Eu só não lembro, isso é por causa de fisicão que eles já fazem essas coisas. Tá. Ó, então, ó, eu vou te ensinar um negócio. Olha só. Para verificar se uma função é periódica, f de x mais p é igual a f de x. Tá? Sim. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu não vou... É que eu achei que substituindo a gente ia conseguir achar os valores mais fácil, mas a gente não conseguiu. Ó, vou substituir então naquela função que eu tinha, f de x igual a seno de x mais seno de πx. Eu vou substituir essa função por x mais p. Então vai ficar seno de x mais p mais seno de π que multiplica x mais p. Tá certo até aqui? Certo. Aqui, claro, que você tem que lembrar que a gente precisa fazer aqueles negócios lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, B, seno B, seno A. O sinal daqui é que nem o de lá. Beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui. Claro que vou deixar o π acompanhando. Então vai ficar seno A cosseno B, seno B, cosseno A. Certo, tá certo aqui. Bem, para a gente descobrir quanto que vale esse P, eu preciso saber o valor do P que recupera a própria função, que é x seno de x mais p, certo? Então, ó, o que vai acontecer? Isso daqui precisa dar 1, porque o único valor que tem seno de x é esse. Tem outro seno de x aqui? Não. O outro único valor que tem de π seno de x é esse. Então, ó, esse cara aqui precisa dar 1. E esse cara aqui também precisa dar 1. Ó, o cosseno vai dar 1, então quer dizer que o seno tem que dar 0. Quer dizer que o seno tem que dar 0. Entendeu? Aí o que você vai fazer, ó? Você vai fazer assim, ó. Vou pegar outra folha, que essa daqui já vai ficar... Ó, vai ficar assim, ó.
cosseno de P igual a 1. Quais são os valores na volta inteira que o cosseno dá 1? Não é 0. 2π e assim vai? Então, ó, vai ser 0 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Porque aí vai ser 2π, 2π, 4π, 0 na verdade, né? 0, 2π, 4π, 6π, 8π e assim vai. E os valores que o cosseno de πp dá 1. Então tem que ser πp igual a 0 mais 2kπ com k pertencente aos inteiros. Bem, eu posso passar esse π dividindo, vai ter que ser 0 mais 2k. Né? Porque eu passei o π dividindo, cortou com todo mundo. 0 dividido por π é 0. Isso daqui dividido por π deu 2k. Certo? Eu vou fazer a mesma coisa para o seno. O seno de π tem que dar 0. O seno vai dar 0 aonde? No 0, no 180 e assim vai. Então, ó, mais 2 mais kπ. Porque ele dá 0 no 0, no π, no 2π e assim sucessivamente. E a mesma coisa tem seno de tem. Porque o outro não vai dar 0. O seno de πp também tem que dar 0. Então, πp tem que ser 0 mais kπ. Então, π tem que ser 0 mais k com k pertencente aos inteiros. Ok? Agora eu preciso achar um valor que é comum a todos eles. Para aí sim eu descobrir meu período. Tá? Eu tenho algum número que é comum a eles. Então, com isso, consequentemente, eu vou descobrir o meu período. Porque o k é sempre um número inteiro, certo? O p, não necessariamente, por exemplo, esse p aqui, ó, ele pode dar 0, 2π, ele pode dar coisas do tipo. Mas eu tenho que obedecer a todas essas condições. 0 mais 2π, 0 mais 2k, 0 mais kπ e 0 mais k. Tem que ser um número que é comum aos dois, que satisfaça todas essas condições. Então, por exemplo, um número comum aqui de P que vai satisfazer todo mundo, ó, por exemplo, ó, esquece os que não tem o K, pensa só nesses dois primeiro. Só nesses dois aqui. Esses dois aqui, se o K for o 0, o K0 é um que satisfaz todo mundo, certo? O K0 vai satisfazer todo mundo e não vai ter nenhum problema. Tem algum outro K que satisfaz todo mundo? Calma, Rafa, acho que eu vou perder o posso. Pode repetir um pouquinho? Ó, olha só, eu tenho tudo isso aqui, certo? Certo. Eu quero achar, porque assim, ó, eu tenho esse cara aqui precisa ser 1, o cosseno de P precisa ser 1, o cosseno de πp também precisa ser 1, o seno de π precisa ser 0 e o seno de πp também precisa ser 0. Tá? Então eu quero achar um K que faz isso acontecer. Exato. Tá. E aí? Não sei. Não sei se eu entendi direito. Então, Fala aí o que você entendeu. é que eu preciso achar um K que o cosseno de P seja ele. Então acho que meio. Que aí eu acho que o cosseno de PP vai dar 1. Não sei. Não, mas aí o cosseno, ó, o cosseno tem que dar 1, o cosseno não vai dar 1 nessa solução. O cosseno tem que dar 1. Se for alguma coisa meia, alguma coisa desse tipo, o cosseno vai... Você vai perder o cosseno. Mas tipo
assim, se eu for meio, aí não daria o P igual a 1? Ah, aí o cosseno de 1, entendi. O cosseno tem que ser 1. Por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, se o P for 0, dá 1. Se for 0, dá 1. Sim. Se for 0, dá 0. Se for 0, dá 0. Então, assim, ó, o 0 é uma solução aí. Tá? O 0 é uma solução. Mas ele não... É uma solução trivial aí, o 0. Por exemplo, a gente pode pensar em outro valor. O 2π. O 2π dá 0. Aqui, se eu colocar 2π, vai ficar 2π ao quadrado. Cosseno de 2π ao quadrado já não é 1. Uhum. Certo? Certo. Tem alguma... Você acha que tem algum outro valor? Parece que não, acho que o Pi não vai dar também. Isso não tem, por causa que eu tenho esse problema. Que um tem π e o outro não tem π. Então eu não consigo achar um valor que consiga fazer a função ser periódica. Então essa função aqui, ela vai perder a periodicidade dela. Entendi. Entendeu? Entendi. Então esse é o esquema. Tá? Então esse é o esquema da Jurema. Tá? Eu tô até vendo um lugar aqui para plotar o gráfico. Eu plotei o gráfico. Eu vou projetar o gráfico aí para você. Tá. E que isso vai dar uma ajudada. Ó, vê se você consegue visualizar o gráfico. É esse pequenininho aqui. Você está conseguindo visualizar? Esse em roxo, azul, sei lá? Esse em roxo, é. É, tô. Vou tentar aumentar aqui para ficar melhor. Para você visualizar. É esse gráfico aqui. Tá? Tá vendo? Ó, seno de x mais πx. É esse gráfico que vai ter, que tem esse comportamento aí. Tá? Beleza? Ó, então vamos pro próximo aí, vamos voltar pra folha. Então, ó, a primeira parte foi missão cumprida. Ah, cadê? Ah, tá aqui. Primeira parte, missão cumprida, esse negócio de achar período. Então você viu que na hora que o bicho pegar, o que você faz? Substitui 1 por xp e acha o p para igualar as duas funções. Tá certo? Certo. Ó, exercício 21 e 22. Esse negócio de mudar para radiano em graus, beleza, né? Beleza. Eu queria falar agora dos exercícios, cadê? Em cada uma dos itens abaixo. Isso, ó. O 25, esse negócio de injetora, sobrejetora e bijetora. A gente não vê direito. Esse você fez? Eu fiz. Beleza. Cadê? Exercício 26. Esse negócio de inversa aí, é claro pra você isso aí? Não, tipo assim, o A até... Ah, não, tá, calma, 26. Não consegui fazer. Tá. Então, ó, vou te mostrar isso daí. Ô, Rafa, tipo, tá escrito ali, A, aí esse Czinho com traço é contido, né? Aham. Tá. Então, ó, no 26, como você observou, ele fala assim, ó, seja a função que o conjunto A está contido nos reais, e essa primeira parte tem a ver com o domínio da função. A segunda parte, o B está contido nos reais e tem a ver com o contradomínio da função, tá certo? Certo.
uma função que admite inversa denotada por fy. Então, fy é igual a 1 sobre f e ele pede para justificar a resposta. Ó, ele falou assim, ó, a função é um conjunto A contido nos reais. Esse é o domínio. F é menos 1, é a mesma coisa do que falar fy? Eu falei fy? Falou. Não, é f menos 1 mesmo. Tá. Falei errado. F menos 1. Ó, isso daqui é o domínio. O domínio está relacionado com o x. Uhum. Isso daqui é o contradomínio. O contradomínio está relacionado com y. Certo? Se a gente fosse pensar nessa função como se fosse um diagrama de Venn, esse daqui é o meu domínio e esse daqui é o meu contradomínio, que é o conjunto A e o conjunto B, basicamente. Tá certo? Certo. Quando eu faço a função inversa, inverter uma função, lembra que eu te falava assim, ó, que você pega o gráfico, quando você quer achar o gráfico da inversa, você não era só virar o gráfico e rodar a folha? Sim. Por quê? A gente não trocava o x com o y de posição? Sim. Então, a função inversa, eu estou trocando o contradomínio com o domínio de posição. Então, ó, na hora que eu calculo a função inversa, o contradomínio vira o domínio. E o domínio vira o contradomínio. Ok? E são com os mesmos valores. Tanto é que só existe função inversa, esses detalhes eu nem falava na época. Só existe função inversa se a função é bijetora, tá? Então, ó, só existe inversa se f for bijetora. Você lembra o que é a bijetora? Sim, é que ela é injetora e sobrejetora. Beleza. Para ela ser injetora, significa que tem um único x. Para dois valores de x diferentes, eu tenho dois y diferentes, certo? Certo. E a outra coisa é que para ela possuir inversa é que o contradomínio tem que ser, a imagem é igual ao contradomínio, ok? Beleza. Bem, aí ele pegou e falou assim, ó, a função 1 sobre f é inversa, é a mesma coisa 1 sobre f? Ó, se eu faço a função 1 sobre f, vai acontecer alguns problemas. Por quê? Já não é todos os valores de a que eu tenho como contradomínio, né? Dependendo de como é a minha função f, quando eu faço a inversa, eu alterei o meu domínio, por exemplo. O meu domínio já não é o mesmo 1 sobre f, né? Eu vou te dar até um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se a função f fosse assim, ó, um negócio bem simples, x. Por exemplo, essa função f, ela é verdadeira por um domínio dos reais e eu posso escolher um contradomínio dos reais. Vai ter todos os valores lá possíveis. Agora, 1 sobre f de x virou 1 sobre x. Aí, se é 1 sobre x, o domínio dos reais já tem valores que não é o zero. E o contradomínio vai poder... Ele vai assumir todos os valores? Não vai assumir todos os valores. Ele vai ter um lugar de exceção aqui. Ele vai ter um lugar que não vai ter valor. Então, por exemplo, isso aqui nunca vai dar zero. Então, ó, ele também perde o zero. Você viu que daqui para cá eu alterei o contradomínio e a imagem? E o contradomínio e o domínio? E aqui não tem alteração de contradomínio e domínio. Ele só inverte. Tanto é, quando eu calculo a função inversa, o f inverso disso daqui, lembra que eu falava, ó, para calcular o f inverso, chama o f de y e isola o x. Então, ó, tá isolado, a inversa de x é x. A função é a mesma. A inversa de x é o próprio x. O domínio contra domínio só rodou, não teve alteração nenhuma.
Ó, posso te dar até outro exemplo disso, que é um exemplo até melhor. Função exponencial. Como que é a função, o domínio da função exponencial? O domínio da função exponencial é quem? É os reais positivos, diferente de zero, e ainda eu tiro 1. Certo? Certo. Esse é o domínio de uma função exponencial. O contradomínio... Não, desculpa, confundi, é os reais. O contradomínio também pode ser os reais, né? Sim, mas tipo... Ah, entendi. É que você fez essa confusão, deve ter meio... Não. É porque eu pensei na base. É a base que é limitada. Mas o x pode ter qualquer valor na função exponencial, né? Por exemplo... Eu posso falar assim que é tipo... Do menos infinito ao mais infinito e depois é do 1 ao mais infinito, o contradomínio? Não, ó. Eu te confundi mesmo, ó. Porque, ó, pensa numa função exponencial. Eu tenho dois tipos. Ela pode ser crescente, assim. Então, ó, não tem nenhuma restrição de x aqui. Então, o domínio é os reais. E quando você vai pensar no contradomínio, por exemplo, na decrescente, é a mesma coisa. Só que para a função exponencial ter inversa, eu preciso definir o contradomínio como os reais positivos. Certo? Por quê? A função inversa da função exponencial é o logaritmo. E a função logaritmo, o que vai acontecer na função logaritmo? Quando você olha para a função logarítmica, o domínio é os reais positivos. E o contradomínio são todos os reais. Porque a função logarítmica ela é assim, ó. Ou assim. Certo? Então, ó, tá vendo? Ó, eu inverti o domínio com o contradomínio. Agora, quando eu faço inversa eu altero o domínio com o contradomínio. E função inversa não é alterar, é inverter. Entendeu? Ficou claro isso? Ficou. Aí a B, ele pega e fala assim, ó, quais das funções do exercício 25 admite função inversa? É que eu falei. Só as bijetoras admitem inversa. Sim. Beleza? E aí depois você olha lá, vê quem que é bijetora. E você sabe verificar quem que é bijetora? Sim. Inclusive o Hzinho ali, tem um H escrito. Faça o gráfico da inversa de cada item que dividir para A. Daí eu fiz esse. Tá, beleza. Então, sucesso. O 27. O 27 você deve saber também, né? Então, eu fiquei meio assim, porque tipo, se eu trocasse o x com o y, aí ia dar a raiz de y, raiz de x, aí eu não entendi muito bem. Principalmente o c. Tá. Ó, determine os vértices e o eixo de cada uma das parábolas abaixo e encontre as respectivas representações geométricas, que é o gráfico. Ó, o que ele tá fazendo aí? Ele inverteu algumas situações de x com y, tá? Ele simplesmente inverteu algumas situações. Por exemplo, no A, quem tá fazendo o papel de y, que a gente conhece normalmente, é o x. E quem tá fazendo o papel de x é o y. Tá certo? Certo. Por exemplo, se a gente for pensar... Eu vou começar com A, porque ele é um exemplo mais fácil. Ó. Esse exercício é o exercício 27, né? Certo. Ó. Y ao quadrado é igual a x. Ó. Isso daqui significa assim, ó. Eu tenho o eixo y aqui. Eu tenho o eixo x aqui. Essa função, ela vai ter essa cara aqui, ó. Ela não é quadrado, ó, ela é quadrado no x. Então ela seria assim, ó. Uma parabolona aqui, ó. Boca aberta. Só que tem um detalhe.
Quando a gente desenha, isso daqui é função? Esse desenho aqui é o desenho de uma função? Não. Não é um desenho de uma função. Ó, se não é um desenho de uma função, eu preciso limitar alguns valores. Então quer dizer que isso daqui só é uma função. Ele só vai ser uma função quando o domínio x pode ser qualquer coisa, né? O domínio x pode ser os reais, pode ser qualquer coisa não, ele só pode ser os reais positivos. Porque como aqui é quadrado, aqui só pode assumir valores positivos, certo? Sim. E o contradomínio também só vai ser os reais positivos. O que vai acontecer? Eu vou eliminar essa parte de baixo. Então eu vou ter esse gráfico aqui assim. Entendeu? Uhum. E aí, por exemplo, o vértice dessa função é esse ponto aqui, ó, 0, 0. Uhum. Porque aqui em cima ela não vai ter nenhum tipo de vértice, ela vai crescendo e tudo mais. O outro, o B, é estritamente um gráfico de... como fala? Um gráfico normal de parábola, certo? Sim, esse de boa. E aí o C, que é o que você falou que é o mais complicado, e ele é mesmo. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isolar o X, tá? Isolar o X. Como é que eu sei se eu vou isolar o X ou o Y? Porque, tá vendo que o Y tá ao quadrado? O Y tá ao quadrado, eu preciso isolar o X. Eu sempre isolo a variável que não tá ao quadrado. Ah, tá. Tá? Eu sempre vou ter que isolar essa variável que não tá ao quadrado. Uma das maneiras de fazer esse exercício aqui é completando quadrados, tá? Esse exercício aqui, uma das maneiras é completando quadrados. Lembra como completa quadrados? Sim. Você junta o que é Y com Y, aí o X com X, divide o argumento ali por 2 e Beleza. aí você coloca aqui no quadrado. Beleza. Ao quadrado, então quer dizer que aí eu vou lá do outro lado e vou somar esse ao quadrado. Esse é o quadrado, 4x ao quadrado. Certo? Certo. Então, ó, isso daqui vai ficar y menos 2 ao quadrado menos 4 igual a 4x. Dá para dividir todo mundo por 4 aqui. Ficou y menos 2 ao quadrado sobre 4 menos 1 é igual a x. Uhum. Ok? Bem, uma das formas de você fazer, por exemplo, esse tipo de exercício, esse tipo de gráfico é ponto a ponto, tá? Porque você não sabe muitos recursos ainda, então uma maneira de fazer ele é ponto a ponto, tá? Então você vai colocando os pontos, porque aqui ficou mais simpático, você já até sabe alguns pontos que vão dar problema ou não, né, coisas do tipo. Então, por exemplo, aí você vai escolhendo os pontos, que aí você vai tendo o X e vai montando o gráfico ponto a ponto mesmo, tá? Eu posso até te dar o desenho do gráfico como vai ser. Você conhece o Wolfram Alpha? Sim, já usei algumas vezes. Ele ajuda bastante. Ele vai ser o seu guia espiritual. Sim, faz os Moodle pra mim. Hã? Ele faz os exercícios online pra mim às vezes. Deixa eu ver se ele colou. Não, não fez. Tá? Então, ó, aí esse gráfico aqui vai ser, ele vai ter essa cara aqui. Tá? Ele vai ter essa cara aqui. Beleza? Então esse foi o exercício 27, né? Termine os vértices e o eixo de cada uma da parábola abaixo. Mas eu te falei um negócio no item A que tá errado que eu falei, porque eu li aqui de novo e determine o vértice e o eixo de cada um dos gráficos
e encontre as suas respectivas representações gráficas. Não, ele quer isso aqui mesmo, ó. Sim, sim. Ele quer o desenho, não precisa nem tirar essa parte aqui de baixo. Tá. Tá certo? Certo. O 28. Existe uma simetria na representação gráfica de uma função par? Qual? E a representação, você lembra disso aí? Eles falaram no cálculo zero lá. Ah. Aí eu sei que, tipo, o par tem, mas não sei se sempre que nesses elevado à quarta e tal. Eu sei que o 2 tem. Não, mas ó, tem um negócio ali que ele fala, ó, ele tem uma tem uma simetria, tem. Toda função par, ela vai ter uma simetria em relação ao eixo y, tá? Aham. E toda função ímpar, ela vai ter uma simetria da bissetriz dos quadrantes ímpares. Dos quadrantes pares, desculpa. Assim, Tá? Então é isso que é o item A ali. Beleza? tá, beleza. Ó, mostra que para todo f, podemos encontrar uma função g real do real, que é uma função par. E uma função h, que é uma função ímpar. Tal que f, Sabe fazer isso? Não. Ó, é assim que funciona. Para verificar se uma função é par ou ímpar, você faz assim, ó. Se uma função é par, f de x é igual a f de menos x, ok? Certo. E se uma função é ímpar, ele fala, né? Mostre que podemos encontrar uma g que é uma função par e uma função h. O h é ímpar. Então, ó, se o h é ímpar, isso acontece. Ok? Sim, sim. E aí ele falou lá que o f de x é g de x mais h de x. O g é par, certo? Vou substituir todo mundo por menos x. Substituir todo mundo por menos x. Como o g é par, o g de menos x continua sendo g de x. Certo? Aham. E o h de x, agora o h é ímpar. Deixa eu ver. Então que mostre Sim, vai. que uma função pode encontrar. Mostre que dado uma função f, podemos encontrar uma função g, tal que é par. E o h vai ficar assim. Aham. Beleza? Não é menos x dentro do parênteses? Não, porque eu multipliquei os dois lados por menos 1 e voltei para essa. Certo? É que essa daqui não muda nada. Essa daqui eu multipliquei os dois lados por menos 1. Mostra que para todo f podemos encontrar um g, que é uma função par, e o h, que é uma função ímpar. Tal que... que o f eu não sei o que o f é, né? É uma função real no real. Ok. Que não é nada, né? Ou quais são funções são pares e quais são ímpares. Ué. Mas o que eu tenho aqui são distintos. O F, ele falou que o H tem que ser ímpar, né? O H é ímpar. Mas eu não entendi, tipo, a F tal que isso, só que tipo, isso é... O que ele tá falando, porque assim, ó, eu tô provando pelo contrário. Então, por exemplo, eu tô falando que essas duas são pares e ímpares e eu tô tentando chegar numa relação com F. Por exemplo, o F, realmente o F obedece. Se essa for par e essa for ímpar, o F vai obedecer, né? Por exemplo, uma coisa que a gente pode tentar fazer, ó, somar f de x mais f de menos x. Na hora que eu somo, vai ficar 2g de x. Morreu o h. Uhum. Então, g de x é igual a f de x mais f de menos x sobre 2.
O h de x, se eu subtrair as duas, eu obtenho o h. Certo? Se eu subtrair as duas. Vai ficar f de x menos f de x. Isso aqui vai ficar 2h de x. Então a gente descobriu que o h de x é igual a f de x menos f de menos x sobre 2. Então, ó, é verdade que se existir uma função f definida assim, eu consigo obter uma função h e uma função g. Você entendeu? Ó, você tem que entender a ideia. Você entendeu a ideia da onde partir para onde chegar? Ah, tipo assim, eu não sei como eu pensaria em fazer isso, mas eu entendi o que deu. Tipo, ali na g de x deu que parece tipo uma função par, né? E ali deu menos f de x, que é tipo uma função menos a ímpar dela sobre 2. Isso. Isso. Que aí, ó, porque assim, ó, aqui deu uma função par, né? Tá vendo, ó? Eu tô somando f de x mais um f de menos x, isso aqui dá uma função g. E aí esse menos aqui mostra que isso daqui é uma função ímpar. Sim. Tá? Então eu parti do princípio que uma é par e a outra é ímpar, e eu cheguei que uma é par e ela é ímpar. Sim, entendi. Beleza? E aí depois isso daqui você sabe fazer, ó. Quais as seguintes funções são pares e quais são ímpares? Eu tenho pra mim que quando o grau é ímpar, ela é ímpar. E quando o grau é par, ela é par. Só que tipo, a tangente não se encaixaria nisso. O módulo também não. Você tem um bom começo mesmo. Ó, vou te mostrar então um jeito mais seguro de fazer isso aí. Por exemplo, ó, vou começar com um exemplo bem simplesinho, que é o exemplo que eu vou chamar de 1, tá? Tá. Que é o f de x igual a x ao cubo. Ó, você para descobrir se é par ou ímpar, você substitui o x por x menos 1. Então no lugar desse x fica x menos 1 não, menos x. Então no lugar do x fica menos x. Ó, um número negativo elevado ao cubo dá menos x ao cubo. Ó, x ao cubo não é função f? Sim. Então isso daqui ficou menos f de x. Pronto. Essa função é ímpar. Tá. Certo? Certo. Aí, por exemplo, lá no módulo, ó, f de x é igual ao módulo de x. F de menos x vai ser igual ao módulo de menos x. O módulo de menos x não é exatamente módulo de x? Sim. Então quer dizer que essa função é o quê? F de menos x é igual a f de x. Essa função é par. Tá. Ah, tá. Na tangente, é só olhar para o ciclo trigonométrico. O cosseno é par e o seno é ímpar, é isso? Não, olha para o ciclo trigonométrico na tangente mesmo. Quando a tangente está no quadrante positivo, quando eu tenho um ângulo no quadrante positivo, a tangente dá positiva, não dá? Dá. Quando você tem um quadrante, quando você tem esse mesmo ângulo no quadrante negativo, por exemplo, o mesmo ângulo, por exemplo, ó, o 30 graus, deixa eu fazer, porque isso aqui senão vai ficar confusão. Ó, lembra do ciclo trigonométrico? A gente tem duas opções. A gente pode dar uma volta no sentido positivo e a gente pode dar uma volta no sentido negativo. Certo? Uhum. Tá bom. Vamos escolher um ângulo bonito aí, o 30. O 30 graus, ele é um ângulo positivo. Lembra, ó, a tangente é a reta tangente aqui, certo? Quando eu projetar esse ângulo para a parte da tangente, a tangente vai ser um número positivo, correto? Sim. Agora, se eu vou pegar o menos 30, que está aqui na parte de baixo, a tangente vai dar um número o quê? Negativo. Então, o que vai acontecer? A tangente de menos x é igual a menos a tangente de x. Então a tangente é ímpar. Ó, vou mostrar pra você. Hã? Ah, não, se fosse igual. Tá, não entendi.
Porque ó, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de menos 30 é igual a menos a tangente de 30. Então vai dar menos raiz de 3 sobre 3. Tá, isso aqui. Fera? Sério. Então beleza. Então vamos seguir aí. Aí ele repete pra alguns agora. Repete alguns exercícios agora. Repete? O 29, 30, 31. O 31 não. É verdade, que é os mesmos exercícios de antes e tal. Tá. Um ponto se move... Não, o 31 sim, mas eu pulei ele. Tá, entendi. Não. Ela que assim, esse exercício é até interessante, mas eu achei que ele não... Ele tá perdido aí no meio de... Eu li ele, não é? Não é fundamental, assim. É isso. Tá? O 32. 32 já começa a ser exercícios importantes, tá? Porque isso daí você vai usar muito depois lá em cálculo 2 e tal. Ó, você sabe fazer ele? Eu acho que eu fiz, tipo assim, o que eu só não tinha entendido tipo assim, se y é igual a 0 não é nada, então a área dele, tipo, é 0? Não. O y igual a 0 significa que é o eixo x. Ele é delimitado pelo eixo x. Entendeu? Tá. Não, mas eu fiz esse. Tá. Viu? Beleza. Esses esquemas aí do 33, você sabe, manja essas coisas aí? Eu nem li, na verdade, calma. Durante uma noite, um homem de 1,80 metros de altura estava parado ao nível da rua, perto de um poste com iluminação 4,5 metros que está aceso. Exprima o comprimento de sua sombra como função da distância que ele está do poste. Bom, é meio semelhança de triângulos, talvez? É semelhante de triângulo. A única coisa diferente do que você está acostumado a fazer é que ele quer que você coloque o comprimento da sombra em função da distância que ele está do poste, mas é realmente semelhante de triângulo, porque você viu, ele só deu o tamanho do cara e o tamanho do poste. Não, então talvez eu consiga fazer. Beleza. O 34 também é a mesma ideia do de cima, tá? Não muda nada. O 35 fala assim, ó, um reservatório contém um líquido não homogêneo em equilíbrio e cuja densidade aumenta linearmente com a profundidade. Ó, aqui esses exercícios são exercícios muito importantes para você praticar, porque isso daí vai aparecer muito no longo da sua vida de matemática aí, tá? Ó, um reservatório contém um líquido não homogêneo em equilíbrio e cuja densidade aumenta linearmente com a profundidade h. Sabendo-se que ρ0 na superfície e ρ1 no fundo do reservatório. Encontre a função que descreva a densidade do líquido em função da profundidade. Ele falou que é linear, não é? Se é linear, tem que ser uma equação no primeiro grau. Tá? Se é uma equação no primeiro grau, ela vai ser algo assim, né? Ó. Então vai ser... Cadê? Um reservatório contém um líquido não homogêneo em equilíbrio cuja densidade... Ó, a densidade dele depende da altura. Então vai ser B mais AH, certo? Quando ele está na superfície, que ele não tem profundidade nenhuma, ele falou que esse daqui, quando ele está na superfície, é ρ0. Então o B vale ρ0. Sim. E quando ele está Cadê? Ele fala lá de novo no texto. E quando ele está com a profundidade H na superfície e ρ1 no fundo do reservatório. Então, ó, no fundo do reservatório, quando ele está numa profundidade máxima lá, esse cara aqui vai valer ρ1. Sim. Então, a gente descobriu que o A é ρ1 menos ρ0 dividido por H. Certo? Que é a profundidade... Eu vou colocar Hzão, porque é a profundidade máxima. Tá? Para não confundir com o Hzinho que está variando. Então, ó, ρ de H vai ser ρ0
mais Rho1 menos Rho0 dividido por Hzão vezes Hzinho. Beleza? É isso. Tranquilo, né? Tranquilo. O 36, ó. Um objeto é lançado verticalmente e sabe-se que no instante t segundo sua altura é dada por essa função, em quilômetros. Encontre a representação geométrica do gráfico da função, beleza? Parábola, faz o desenho da parábola. Sim, certo. Qual a altura máxima atingida pelo objeto? A altura máxima, y do vértice, Y do vértice, certo. tá? Então, fera. 37. Fala assim, ó, na figura ao lado é um trapézio, tá aqui, OP. OP tem 10 centímetros, PQ é igual a PR 5 centímetros. PQ, cadê o PQ? Ah, tá. PQ é igual, é PQ igual a PR. PQ é igual a PR. Tá, formou um triângulo isósceles, pelo menos lá, né? Não. Não pode. PQ? Porque se formar um triângulo, é um triângulo retângulo. E se ele for um triângulo retângulo, PR é hipotenusa. Ah, não. Eu que li errado, errado. O PQ é igual a QR. Mudou muita coisa aí. A partir de um ponto S, pertence ao lado OP, traça-se uma perpendicular a esse lado, aonde OS é igual a X, a distância OS é igual a X. A área da região sombreada na figura ao lado pode ser obtida em função de X, isto é, AX. Encontre essa função. E aí, sabe fazer isso aí? Imagino que sim, parece FUVEST. Parece, né? Parece. Você calcula a área do trapézio como um todo, né? Você tem um trapézio ali, calcula a área do trapézio como um todo, e a área daquela região sombreada vai ser a área do triângulo, né? Porque vai depender quanto que o X vai avançar, né? E na verdade vai ser a área daquele quadrado ali, né? Porque o X vai avançar, então o X vai comer um pouquinho desse tamanho aí. Sim. Beleza? Então eu faço tipo 10 menos X vezes esse lado ali, né? Que vai ser 5. Aí eu tiro da área que eu tiver, né? Não, aí você... dividido por 2. Ó, eu faria assim, ó. Você faz assim, ó. X vezes 10. Porque assim, ó. Esse X aqui, ele pode estar antes do... Não. Você não pode fazer. Sabe por quê? Porque o X, ele vai mudar com o avanço a altura muda com o avanço do X. Tem uma relação entre a altura e o avanço do X. Olha só. A figura está aqui. Esse tamanho do X, se o X está aqui, essa altura aqui é 1. Se o X está aqui, eu vou pegar toda essa altura Hzona e mais um pedacinho aqui. Mais esse pedaço aqui. Então, ó, tem uma relação. O X tem uma proporção de X com H. Tá? Qual que é essa proporção, ó? Eu tenho um triângulo semelhante. O maior é semelhante ao maior, então é o menor. Então, por exemplo, ó, esse tamanho aqui vale 10, certo? Certo. 10 não, 5, né? 5. 5. Essa base só aqui de baixo vale 5 também. Certo? Porque aqui em cima o RQ também vale 5. O RQ vale 5, o QP vale 5 e o... Cadê? O OP vale 10, ó. OP vale 10. Isso aqui vale 5, então isso aqui vale 5 também. Sim? Sim? Beleza. Então, ó, significa o quê? Que o Hzinho está para X. Então quer dizer que o X é igual a Hzinho. Sim, tá. Beleza. O X é igual a Hzinho. Então esse triângulo aqui tá fácil. Porque esse triângulo vai ficar o quê?
x² sobre 2. Esse triângulo aqui. Dependendo do valor do x, eu vou chegar no x² sobre 2. Dependendo do valor do x, não vai acontecer nada. Agora, se esse x for maior do que 5, se o x for maior do que 5, eu vou ter... Essa fórmula vai mudar. Eu vou ter que ter duas fórmulas. Porque se o x for maior do que 5, eu vou ter um x... vai ser diferente, né? Vai ser a área do triângulo, que vai ser 5² sobre 2, mais esse retângulo aqui, que vai ser quem? Que vai ser x menos 5 vezes a altura, que é 5. Se o x for maior do que 5. Se o x for menor do que 5, eu tô aqui, ó. Se o x for maior do que 5, eu tô aqui. Entendi. Tá? Porque essa área vai se alterar conforme o x vai avançando. Entendeu? Entendi. O 40 é igualzinho, tá? Tá. Acho que o 39 também é o mesmo esquema. Olha lá, ele fala: um arame de 10 centímetros de comprimento deve ser cortado em 2 pedaços. Um dos dois será torcido de modo a formar um quadrado e o outro a formar uma circunferência. De que modo deverá ser cortado o fio para que a área das regiões limitadas pelo quadrado e pela circunferência acima seja a maior possível? Bem, você viu a palavra maior possível, então você já tem que saber que as duas têm que depender de uma equação do segundo grau. Segundo grau. E aí você acha, você pode usar uma só, e aí essa que você usou, você acha o x do vértice. Tá. Fera? Certo. Ó, essas últimas aqui, eu quero ver se você sabe fazer isso. Você lembra de função composta? Mais ou menos. Por exemplo, essa G, na A, I, G, H é G, bola F, essas coisas, você lembra disso aí? Sim, sim. Certeza? Sim, certeza. Tá? Então aí com isso você consegue fazer 42 e 44 com certeza. E aí tem a 33. Ó, quanto tempo você acha para você desenvolver até esse 48 aí? Você que sabe. Não, você que fala assim, eu tô de quarentena, a vida tá dura, as coisas estão mais devagar. Eu acho que tipo uma semana, não sei. Pode ser. Aí sexta-feira que vem a gente se encontra e aí você tira todas as dúvidas. Aí eu vou falar vou voltar lá atrás para falar desse maior inteiro menor ou igual a x, tá? E aí a gente começa a falar de limite, que é as coisas realmente acho que limite é mais fácil que essas coisas que a gente tá fazendo, tá? Eu acho muito. É bem mais fácil. Claro, tem coisas como o teorema do confronto que é um pouco mais complicadinho, mas é mais fácil do que a gente tá fazendo. Tá. Fechou? Fechou então. Aí eu te mando o link da gravação, beleza? Beleza, obrigada. Eu não consigo te mandar o vídeo, então eu vou colocar no YouTube e aí você assiste pelo YouTube quando você precisar. Tá bom. Tá bom? Ô Rafa, eu só ia te perguntar, pra fazer transferência, perguntou se podia ser dia 15, que é quando caiu. Não, pode ser no final do mês. A gente pode fazer as aulas, ela pagar no final do mês, não tem problema. Tá bom. Beleza? Beleza. Então, show. Tchau, Inara.